paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, é com muita alegria em meu coração que estarei compartilhando com os amados irmãos a lição de número 3, cuja temática a natureza do ser humano. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos então fazendo uma oração para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar de uma forma especial. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida que Ti nos dá nesse dia. Pai querido, abençoa o Teu filho, a Tua filha que está nos acompanhando durante esta preleção. Opera milagres e maravilhas em suas vidas, Senhor. Abençoa os seus sonhos, os seus projetos. Salva a família dos Teus servos também, para a Tua glória. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos a Ti e que Teu Espírito Santo possa operar em cada coração e nos revelar os mistérios da Tua santa e bendita palavra, que cabe a nós, Senhor, aprendermos para entendermos a Tua salvação. Em nome de Jesus, oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. O texto áureo desta temática: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 23. Verdade prática: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Vamos para o texto bíblico, que é a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo de número 1, verso 26 a 28. E capítulo 2, verso 7. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre as aves, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Introdução. Para nós entendermos a atual lição, há necessidade de recapitularmos de que forma o homem fora criado. E nós sabemos que Deus formou o homem da Adamá, ou seja, da terra, soprou nele o fôlego de vida e se tornou alma vivente. Veremos que o homem possui corpo, alma e espírito. Nós iremos agora para o tópico de número 1. A complexidade do ser humano. Item de número 1, a natureza de Deus.
Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Para nós entendermos isso, nós vamos ler a definição que o próprio Senhor Jesus Cristo deu acerca de Elohim, ou seja, de Deus, acerca da natureza de Deus. Leamos João capítulo 4, verso 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Deus é Espírito. Ele não possui um corpo principalmente mortal como nós somos, de maneira nenhuma. Aleluia por isso. Deus existe por si mesmo. Por isso ele pronunciou: eu sou o que sou. Essa expressão em hebraico é Ehyeh Asher Ehyeh. Nós vamos agora para o item de número 2, a natureza dos anjos. Em Hebreus capítulo de número 1, verso 14, diz acerca dos anjos: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha a definição que a Epístola aos Hebreus descreve acerca dos anjos, que eles são espíritos ministradores a favor dos cristãos, daqueles que aguardam a salvação, ou seja, a vida eterna. Aleluia por isso. A natureza do homem, item 3. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 23, ele dá uma definição completa acerca do homem, ou da sua natureza. Leamos o que ele escreveu aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo apresenta aqui uma tricotomia da natureza humana, ou seja, nós somos formados através do corpo, que em grego é soma, espírito, pneuma no grego, e alma, psique. Amados, então nós temos aqui uma definição completa em que o apóstolo Paulo dá acerca da natureza humana. Muito bem. Nós vamos para o tópico de número 2, as características do corpo humano. Então nós sabemos que temos a parte material e a parte imaterial do homem. A parte material, nós vamos ver aqui o primeiro item, materialidade. Então está falando do nosso corpo mortal. Nós fomos formados da terra, ou seja, da Adamá. Tanto é que há muitas propriedades que existem na terra, existe também em nosso corpo, porque da terra nós fomos tomados. Não é diferente com Eva, que também possui, e nós sabemos que essa parte material do homem, ela é mortal. Alguns vivem mais, outros vivem menos. No princípio, o homem vivia quase 1000 anos. E isto, em decorrência do pecado, este tempo foi diminuindo, caindo para 120, posteriormente 70 a 80 anos. O salmista diz que é canseira e enfado.
O item de número 2 apresenta visibilidade e tangibilidade, ou seja, acerca do corpo humano. Uma vez que possui um corpo material, ele pode ser visto e ele pode ser tocado. Mesmo após a ressurreição de Jesus, nós vimos que Tomé pôde tocar no corpo de Jesus. João capítulo 20, verso 27 descreve. Vamos ler o verso 27, 28 e 29. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. No item de número 3, mortalidade. Como já comentamos, o corpo humano, após ter entrado o pecado no mundo, e conforme as palavras que Deus havia dito a Adão, que se tocasse na árvore que estava no meio do jardim, a árvore da vida, o homem morreria. E Adão também conheceu a morte. Em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós aguardamos a imortalidade, ou seja, a ressurreição do nosso corpo, mesmo depois que porventura estiver morto. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, ou seja, o seu corpo será transformado em decorrência da ressurreição num corpo semelhante aos dos anjos, incorruptível. O tópico de número 3, alma, o nosso elo com o mundo exterior. Nós sabemos que corpo em hebraico é guf, alma em hebraico é nefesh, espírito em hebraico é ruach, ou você pode pronunciar ainda ruach. Muito bem. O autor aqui desta preleção, o autor aqui desta lição, no primeiro item, ele diz: alma e espírito são inseparáveis. Mas nós sabemos, de acordo com a Epístola de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que somente a palavra de Deus é capaz de fazer divisão entre a alma e o espírito. Mas elas estão tão próximas, tão juntas, que são quase que inseparáveis. E sabemos que na ausência de um deles, seja da alma ou do espírito, o corpo está morto. A palavra alma, nefesh, no hebraico, e espírito, ruach. Então, alma e espírito têm a sua atividade, espírito tem a sua atividade, né? E o próprio corpo. O item de número 2, a alma é a janela para o mundo exterior. A alma, ela se refere à parte sensitiva humana. É a sede das nossas emoções. É através dela que nós contactamos o mundo exterior. E sabemos que, conforme o apóstolo Paulo orientou aos irmãos, à igreja de Tessalônica, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito devem ser irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leamos então
1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que estar preparado para o encontro com Jesus Cristo, ou quando partirmos desta terra. Aleluia! Então que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, dai-nos graça, possa nos dar graça para alcançarmos o estado que Deus quer que nós estejamos ou tenhamos para partirmos desta terra. Aleluia! O item de número 3 diz: a separação da alma e do corpo gera a morte. Então, através de diversas passagens bíblicas, nós encontramos que quando a alma se retira do corpo, a pessoa morre. E da mesma forma, o espírito. Jesus, na cruz do Calvário, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, Jesus, Lucas 23:46 diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Então nós concluímos esta temática dizendo que o homem tem a sua natureza formada através do corpo, alma e espírito. Que Deus nos abençoe, que você tenha aprendido algo. Se você desejar comentar, faça um comentário durante esta temática. Divulgue o nosso canal, compartilhe esta lição com seus amigos, com os irmãos, com a sua congregação, para que todos possam aprender algo mais acerca da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.